Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler nessa manhã João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeira e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e o que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Glória a Deus. Após a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, o Evangelho de João, no capítulo 12, nos relata um encontro de Jesus na casa da família. Uma visita de Jesus novamente à casa da família de Maria, Marta e Lázaro. E o capítulo 12 vai nos mostrar, na verdade, várias reações das pessoas diante de Jesus. Aqui nesse capítulo, de maneira específica, nos mostra como que cada pessoa, ela se relaciona com Jesus. É muito interessante, a partir do capítulo 12, a gente perceber primeiro, e eu vou deixar Lázaro por último, mas primeiro falar sobre Marta. Versículo 2 diz que preparavam uma ceia ali e Marta servia. Amados, quando nós falamos de que cremos em Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, como o Evangelho de João fala de maneira tão clara, nós precisamos perguntar como nós estamos nos relacionando com Ele. Marta sempre aparece servindo. Em algum momento até Jesus a repreendeu quando ela estava muito preocupada e agitada e ficou incomodada com Maria. Mas Jesus nunca a repreendeu porque ela era serva. Esse coração de servo que Marta tinha é um exemplo para nós. Nós precisamos servir a Jesus, colocar à disposição dele nosso tempo, nossos talentos,
servir a Jesus servindo pessoas. Servir a Jesus não significa simplesmente você ter um cargo numa igreja ou ter um ministério nomeado por alguém, mas é você estar disposto a suprir necessidades nos encontros, no dia a dia, pessoas que nós percebemos que estão precisando de algo que nós podemos compartilhar e abençoar. Marta tinha um coração de serva, onde ela estava. Segunda personagem que a gente destaca aqui é Maria, versículo 3, diz: então Maria, pegando um frasco de perfume, de nardo muito puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. É muito interessante que Maria sempre aparece aos pés de Jesus, sempre ela aparece em adoração profunda. Nós precisamos pedir isso ao Senhor, um coração profundamente apaixonado, adorando o Senhor intensamente. Adoração não é música, não é cantar. Nós podemos adorar com cânticos, sim, com louvores, mas adoração é uma paixão pela glória de Deus. É uma resposta que nós damos à revelação que temos de quem Ele é. Nós não adoramos a Jesus, ao Senhor, pelas bênçãos. Nós adoramos por quem Ele é, pelo seu amor, pelo seu caráter, pela sua personalidade. E Maria reconhecia, todas as vezes que o Evangelho mostra Maria, irmã de Marta, mostra ela adorando, mostra dando a Jesus demonstrações de afeto, de paixão, de desejo de ver o nome dele sendo glorificado. Aqui ela faz uma extravagância, ela derrama aos pés dele um perfume caríssimo. Imagina alguém fazer isso, um perfume caríssimo, derrama aos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, mostrando ali um profundo amor por Jesus. Será que nós temos demonstrado profundo amor por Jesus? Fazendo extravagâncias, dando a Ele mais da nossa obediência, mais do nosso tempo, passando tempo a sós com Jesus, apenas adorando, apenas nos prostrando diante dos pés de Jesus? Nós precisamos aprender com Maria. O terceiro personagem que mostra no texto não é um personagem bom exemplo, mas a gente precisa aprender com os maus exemplos. O texto fala sobre Judas, um dos discípulos, um dos apóstolos. No versículo de número 5, diz que ele questiona a adoração de Maria. Ele fala: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? É interessante que geralmente quem não é tão expressivo, não é um adorador, não quer realmente, não está olhando para Jesus, começa a criticar as pessoas que estão fazendo isso. Interessante como que Maria foi criticada. Separe mais tempo para Deus, você vai perceber que as pessoas vão se incomodar. E Judas não se incomodou apenas com a expressão de adoração de Maria, mas pelo valor gasto. Quantas vezes a gente investe financeiramente no reino de Deus, na obra de Deus, para abençoar, e algumas pessoas se escandalizam. Judas é um exemplo de um seguidor de Jesus com a motivação errada. Ele seguia Jesus com cobiça no coração, de maneira interesseira. Por que Judas seguiu a Jesus? Ele viu que Jesus era poderoso, ele viu os milagres, ele ouviu Jesus, ele ficou de alguma forma impressionado com o que ele viu. Há muitas pessoas dentro das igrejas que elas realmente entendem que Jesus tem todo o poder, que ele tem uma palavra poderosa, mas o interesse de Judas era pessoal, era interesse próprio. Ele achava que Jesus se tornaria aquele Messias de acordo com a mentalidade judaica, que ele seria um rei político, um rei militar, humano, e ele ia se dar bem, porque ele era o tesoureiro do ministério apostólico. Então ele seguia Jesus, mas ele seguia para suprir suas próprias ambições. E ele foi percebendo que Jesus estava indo para Jerusalém e que poderia não ser do jeito que ele imaginava. Talvez Judas foi um dos primeiros a perceber que Jesus, ele não ia para Jerusalém para tomar o poder como os homens esperavam, mas ele ia para se entregar, para morrer. E Judas aqui critica Maria, dizendo: esse dinheiro podia ter sido dado aos pobres. Amado, há muitas pessoas honestas que gostam de ajudar e devem ajudar os mais pobres.
A Bíblia coloca isso como mandamento, como algo que temos que lembrar sempre. Mas também, há muitas pessoas que ajudam os pobres por um lado, com o interesse de sobressair a sua própria vaidade, seu próprio orgulho. Muitas vezes, para poder até mesmo não ajudar a obra de Deus, eles ajudam os mais pobres e dizem: eu não preciso dar dízimo mais nada, porque eu ajudo os pobres. E tem gente que nem faz isso. É o espírito de Judas. O interesse não é a glória de Deus, o interesse é interesse pessoal. Judas é um exemplo para a gente aprender a seguir a Jesus, não por interesses pessoais. Porque quando a gente segue Jesus com expectativas humanas, nós vamos sendo frustrados. Quando a gente acha que as coisas vão acontecer como a gente espera, nós não vamos ter problemas, e tudo que a gente fizer, Deus vai de alguma forma vai nos reconhecer, as pessoas vão nos valorizar. Tudo isso é motivação corrompida. Judas se perdeu porque a motivação dele foi se perdendo no meio do caminho, até o ponto que ele traiu Jesus. Toda pessoa que chega ao ponto de trair Jesus, de abandonar Jesus, é porque no meio do caminho suas motivações foram sendo corrompidas. Mas há um outro exemplo aqui, que é o exemplo da multidão, versículo 9. Uma numerosa multidão de judeus foram atrás de Jesus, porque viram o milagre de Lázaro. E também o versículo 12 diz que a numerosa multidão veio à festa e pegou ramos de palmeiras, saindo ao encontro de Jesus, dizendo: Hosana! Uma palavra que significa ajuda-nos, socorre-nos, reconhecendo aqui de alguma forma que Jesus tinha poder, que Jesus era alguém especial. E eles ainda diziam: bendito que veio em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Essa multidão nos ensina algo muito precioso. Eles adoraram a Jesus, mas estavam com um entendimento ainda errado sobre Jesus. Porque essa mesma multidão que disse Hosana, bendito é o Rei, depois vai pedir para crucificar Jesus. Possivelmente não todos, mas muitos que estavam aqui depois se voltaram contra ele. Por quê? Porque estavam adorando Jesus com entendimento errado. A Bíblia diz que os judeus do tempo bíblico, e eu creio que hoje também, eles tinham zelo de Deus, mas sem entendimento. Nós precisamos pedir entendimento de quem é Deus, de qual é o plano de Deus bíblico. Porque nós às vezes queremos servir a Deus, mas com uma cultura na nossa mente, uma cultura do nosso país, uma cultura de uma religiosidade equivocada. Essa multidão estava dizendo: ele é o Rei de Israel. Eles estavam citando a própria palavra de Deus, mas eles não estavam discernindo quem era Jesus de fato. No versículo 15, o texto diz que Jesus conseguiu uma jumentinha para entrar na cidade, cumprindo-se uma palavra profética. Porque a Bíblia citava, no Antigo Testamento, cita que ele viria montado, o Messias viria montado numa jumentinha. Mas é interessante que a multidão estava vendo uma profecia se cumprindo, mas não entendendo que era uma profecia. Não só a multidão. O texto deixa claro no versículo 16, que seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Amado, nós precisamos procurar compreender quem é Deus, os planos dele, as profecias que estão se cumprindo. A multidão viu a profecia, mas não reconheceu. Nós vivemos tempos hoje proféticos. Vários sinais à volta de Jesus estão todo o tempo ao nosso redor. E às vezes a gente até diz: Jesus está voltando. Mas isso não se torna um discernimento profundo, dado pelo Espírito Santo, que nos move a participar do que Deus está fazendo. Então não basta apenas você falar que crê que Jesus está voltando e que um sinal ou outro, mas nós precisamos participar do que Ele está fazendo. Quando lá em Atos 2 o Espírito Santo é derramado, Jesus fala: vocês vão ser cheios, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Jesus então está mostrando para eles: vocês não vão apenas ver os fatos proféticos, vocês vão participar, vocês vão cooperar para que as manifestações do reino de Deus venham sobre a terra. Você crê na volta de Jesus? E qual tem sido o teu papel para que Ele volte? Essa é a grande questão. Nosso papel precisa ser bem claro, com entendimento. Papel de intercessor, papel de testemunho do Evangelho, papel de cooperar para que a obra missionária avance cada dia mais com força e entendimento.
Interessante, talvez nos últimos dias, nos últimos meses, vários ataques estão acontecendo no mundo, em lugares diferentes, contra pessoas que trabalham com tradução de Bíblia. Talvez alguns irmãos saibam disso. Em vários lugares, pessoas que trabalham com tradução de Bíblia para povos não alcançados, esses lugares estão sendo atacados, pessoas estão sendo mortas, pessoas estão sendo... em vários lugares. Por que isso? Há uma investida de Satanás para impedir que a volta do Senhor Jesus se cumpra com a pregação do Evangelho avançando, porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Deus é soberano, podem se levantar quem for contra os tradutores de Bíblia, Deus vai levantar novos tradutores que vão levar a palavra para todos os povos, mas nós não podemos ficar indiferentes ao que está acontecendo. Nós precisamos participar, orando, ajudando e se dispondo a ir por onde o Senhor nos envia. Então havia uma multidão que nos ensina que nós podemos estar falando coisas verdadeiras de Deus, vendo os sinais proféticos, mas não entendendo, como os discípulos aqui só entenderam quando Jesus foi glorificado, quando eles foram cheios do Espírito Santo. Preste atenção nisso. Há coisas que nós só vamos entender se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Há coisas que eu e você podemos entender pelo Espírito Santo, e se nós apagamos o Espírito por uma vida de relaxamento ou desobediência, nós podemos até saber do fato, mas a gente perde aquele entendimento que o Espírito Santo confirma dentro da gente. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que não sejamos como essa multidão, que viam, participaram, mas não entendiam. E mais um exemplo que o texto mostra, são os que querem ver Jesus. Versículo 20, entre os que foram para adorar, havia alguns gregos. Eles pediram para Filipe, que era de Betsaida, Filipe e André conversaram entre si e foram até Jesus para perguntar para Jesus: Jesus, os gregos estão querendo ver o Senhor. E é interessante a resposta de Jesus no versículo 23: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Os gregos eram estudiosos profundos de uma cultura que incentivava o intelecto, o berço da filosofia, o berço da civilização ocidental. A cultura grega era e se vangloriava de ser a cultura mais avançada daquele tempo, no sentido de estudos e de tentar compreender o mundo, compreender a vida. E gregos aqui mostram pessoas que querem ver Jesus, mas muitas vezes apenas para compreensão intelectual, racional. Então há pessoas que elas se aproximam realmente do Evangelho, elas querem entender, mas elas não querem se render, elas não querem se comprometer, elas não querem realmente se entregar a Jesus. Esses gregos aqui simplesmente falam: nós queremos ver Jesus. E a resposta de Jesus, sabe qual é? A resposta de Jesus é a seguinte, versículo 24: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o Filho do Homem vai morrer. Eu não vim para satisfazer o intelecto humano, as cobiças humanas. Eu não vim para satisfazer as expectativas dos homens. Eu vim para salvar, libertar a humanidade através da minha morte, através da minha ressurreição. Jesus está falando: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Jesus está mostrando que para também seguir a Jesus, nós precisamos morrer para nós mesmos continuamente. Nós precisamos entender a morte do ego, nós precisamos entender a morte das nossas vaidades e vontades, nós precisamos entender a morte do nosso desejo por prazer, muitas vezes que vira uma idolatria. Nós precisamos entender quem Jesus é de fato. Os gregos estavam ali, e se a gente estivesse ali no lugar de Filipe, a gente ia falar: que bênção, Jesus, olha só, tem mais gente querendo te seguir. Mas Jesus conhecia o coração dos homens, e Jesus diz o seguinte: se não entender a minha morte, a minha ressurreição, não vai entender nada do Evangelho, não vai entender o propósito da vida. Porque o propósito da vida não é viver bem, o propósito da vida é viver no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus é que é o melhor dessa terra.
é a presença de Deus, é a intimidade com Deus, e vida com Deus exige morte, exige renúncia, exige cruz. Jesus está dizendo aqui, se cair e não morrer, ele vai ficar só, mas se morrer, quanto mais nós morremos para nós mesmos, mais fruto nós vamos ver sendo gerados em nossa vida, mais mudança, mais testemunho de Jesus. E ele diz no versículo 26, o Senhor Jesus, se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo. Ele está chamando a gente para segui-lo, servi-lo, e onde ele estiver, nós vamos estar, ou seja, nós vamos onde Jesus nos enviar, nós vamos chegar onde ele está trabalhando. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A honra não vem da sabedoria humana, do reconhecimento humano, a honra não vem de alcançarmos aquilo que a terra valoriza. Jesus fala que, amado, nós precisamos odiar a nossa vida nesse mundo. Versículo 25, quem ama a sua vida, vai perdê-la. Agora, quem odeia a sua vida nesse mundo, o que é isso? É não amar as coisas deste mundo, é não se apegar às coisas que o homem dá, é amar a glória de Deus mais do que a glória dos homens, como amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas para concluir, eu preciso falar de Lázaro, que talvez seja, lógico, depois de Jesus, o personagem principal do capítulo 12. Nesse encontro que Jesus estava na família, Marta servia, Maria adorava de forma extravagante, Judas apenas criticava e ficava fiscalizando a vida dos outros. Tem gente que vai à igreja e só faz isso. A multidão até participava dos atos proféticos, mas não entendia. Falamos aqui dos gregos, mas por último, Lázaro. Quem é Lázaro na história? Lázaro é um discípulo de Jesus, que a vida dele testemunhava a glória de Deus. Lázaro não abre a boca para pregar, Lázaro não precisa fazer muitas coisas. Quem olhava para ele, via a glória de Deus, o poder de Jesus na vida dele. O texto mostra que Lázaro estava na reunião. O texto mostra que pessoas da multidão iam até Jesus, no versículo 9, não só por causa de Jesus, mas por causa de Lázaro. Amada, a nossa vida precisa ser como de Lázaro. As pessoas precisam olhar para nós e ver que um velho homem morreu e um novo homem nasceu. As pessoas precisam olhar para nós e ver o poder da ressurreição, o poder de Jesus vivo em nós. A presença de Deus era tão forte em Lázaro, por causa do testemunho dele, que os religiosos queriam matar, não só Jesus, queriam matar Lázaro também. Esse homem morreu uma vez, vou matar de segunda, para ver se ele morre de vez. Amado, que nós possamos ser como Lázaro, que a nossa vida seja um testemunho, onde as pessoas ao olhar para nós vejam a maravilha de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Lázaro não ficava falando sobre o que aconteceu durante esses 4 dias que ele esteve morto. O texto não mostra Lázaro falando sobre vida pós-morte, como muitas pessoas às vezes acabam se enveredando por esses temas perigosos em alguns momentos. Mas Lázaro testemunhava visivelmente a glória de Deus, que Jesus era Filho de Deus, o poder da ressurreição. Que a nossa vida possa manifestar o testemunho de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, porque a palavra viva do Senhor nos alimenta, nos fortalece, nos corrige, nos santifica, nos desperta. Pai, que essa palavra possa nos aperfeiçoar ainda mais, para que nós possamos manter o foco no Senhor, na glória do Senhor Jesus, em servi-lo, em amá-lo, em percebendo erros em discípulos do Senhor como em Judas, nós possamos aprender com os erros ao invés de apenas julgar, mas amar o Senhor ainda mais, e amar com entendimento, e amar disposto a renunciar a nós mesmos todos os dias, e renunciar a este mundo todos os dias, amando o Senhor acima de todas as coisas, para que ao perder a nossa vida nessa terra, nós possamos ganhá-la na eternidade, ganhar as recompensas dos céus, e a honra que o Senhor somente nos dá. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.